Olá, um diálogo de misérias e opressões. O teatrólogo Fernando Marques, nosso entrevistado de hoje, transpôs para a realidade brasileira o drama vivido no início do século XVII por Wojciech, personagem criado pelo alemão Gregor Birchner. O resultado é uma peça musicada onde o personagem, agora chamado Zé, resiste e reage ao desprezo e à humilhação que todos lhe impõem. Este é o tema de nossa conversa com Fernando Marques. Na dica de leituras, as crônicas de Inácio de Loyola Brandão, autor de O Mel de Ocara, e de Nilton Maciel, que escreveu Quintal dos Dias. Agora a gente conversa com Fernando Marques. Fernando, bom, você está relançando, né, uma nova edição da peça Zé. Uma coisa que me chama muito a atenção na edição de um livro, de um texto de teatro em livro, é uma discussão que é recorrente na cena brasileira, né? Acho que na cena mundial. Quer dizer, o escritor de teatro precisa escrever para o espetáculo, dizem alguns teóricos, né? E não para o livro, né? Quer dizer, não para a prateleira. Quer dizer, o que é isso? O que é essa diferença? O que é esse diálogo? Na verdade, quando se publica um texto teatral, se supõe que aquele texto merece leitura, ou pelo menos tem essa esperança, né? Eu acho que, no caso do teatro que se publica, há um duplo dever. O texto deve apontar para o espetáculo, né? Deve ser um texto factível no palco, e, ao mesmo tempo, deve ser um texto que tenha interesse para o leitor, que talvez não vá vê-lo em cena, né? Então, você fica com a obrigação também de tornar claras as suas indicações de cena. Há pessoas que não estão habituadas a ler teatro, né? Então, você não tem o apoio, né, a muleta do narrador, que no conto, no romance, aparecem. E nem aquela impressão de que o autor fala diretamente com você, como acontece frequentemente na poesia. Então, as indicações de cena têm de ser minimamente claras, suficientes para o leitor e, ao mesmo tempo, não tirar do diretor, sempre muito cioso da sua autoridade, né, a possibilidade de fazer um espetáculo e de criar livremente a partir daquelas sugestões. O Raimundo Carreiro, que é um grande teórico do fazer literário, além de ser um grande escritor, ele sempre diz, né, que ler teatro para aprender a fazer diálogo e ler poesia para ter ritmo na sua prosa, né? Então, exatamente, os gêneros têm as suas marcas, né? E essas marcas podem ser emprestadas de um para o outro, né? De fato, a poesia ensina a escrever ritmadamente, né? Ou seja, um parágrafo em prosa deve ter o seu sentido rítmico, né? Quer dizer, deve chegar a um resultado estético, ainda que seja de outra natureza, né? Assim como no teatro, o diálogo, pelo menos em tese, deve ser factível, deve ser inteligível na cena. Eu tenho que acreditar que aquelas pessoas possam falar daquela maneira, né? Ainda que falem uma língua não cotidiana. Ainda que falem uma língua que não é a língua de todos os dias, né? O Zé é uma adaptação de um texto alemão, né? Quer dizer, como é que se dá essa transposição para a cena brasileira desse texto alemão? Sim. O que me interessou no Wojciech, que é a peça que foi adaptada aí, foi principalmente o personagem, né? A figura do Wojciech, um soldado raso, desvalido, que passa por uma série de tensões, até que, acumuladas essas tensões, ele responde cometendo um crime contra alguém tão frágil quanto ele, né? Que é a sua namorada Maria, ou Marie no original. E havia um outro desejo, que era o de trabalhar o texto teatral ao inverso, não é?
O que eu fiz foi, a partir das traduções brasileiras, sobretudo uma publicada nos anos 80 pela Ediouro, o tradutor é um profissional chamado João Marchner. Eu, a partir dali, transformei as falas que eram escritas em prosa em verso, né? Acrescentei 4 canções e procurei aproveitar essa figura do Zé, que na verdade não é apenas um desvalido, um proletário, subproletário alemão do século XIX. Na verdade, ele tem um alcance, uma ressonância, gerações de leitores, né, me parece que perceberam isso, no sentido de fixar o humano, né, nas suas tantas fragilidades, né, e não apenas o humano, mas o humano em situação social, né? Ou seja, o Wojciech e aqui o Zé são personagens sem qualquer poder. E por isso a violência brota de dentro deles como uma resposta já no plano do irracional contra a ordem que o sufoca. Não significa isso dizer que se justifica o crime, se quer justificar o crime praticado pelo Wojciech, lá no Bichner, ou pelo Zé, na nossa adaptação. O que acontece é que quando alguém comete um crime, na verdade, são vários os autores, né? Digamos que os autores intelectuais desse crime são aqueles que ajudam a tornar a condição daquela pessoa, daquele ser humano, mais difícil ou mesmo insuportável, até o limiar da loucura, né? Agora, a sua adaptação, pelo menos, além de ter esse aspecto de trabalhar com texto poético, né? A questão do suporte musical, né? Você compôs algumas músicas para 4 músicas, salvo engano, para o espetáculo. Mas ele não chega a ser um musical. Não. Né? Quer dizer, como é que a música entra aí no espetáculo? Pois é uma peça com canções, não é um musical pleno, porque a participação das canções não é tão frequente, tão constante. A música, eu me lembro de um comentário do Décio de Almeida Prado dizendo que a música em teatro entra para dizer o que as palavras sem música já não conseguiriam dizer. Ou seja, você tem uma acumulação, por assim dizer, emocional, e então a palavra cantada responderia melhor, né, expressaria melhor esses sentimentos. Em Brecht, por exemplo, que é um autor também de referência para nós, e que teve ele próprio uma referência em Bichner, né, o autor do Wojciech, a música não tem esse papel. Pelo contrário, ela não se destina a intensificar emoções, mas a distanciar o espectador das emoções em curso, né, para que ele possa criticar e entender livremente o que se passa na cena ou no texto. Então eu diria que, ora, a música, a canção, tende a intensificar emoções, ora tende a distanciá-las. Na verdade, aqui não houve um uso estritamente brechtiano da música, talvez até pelo contrário. Talvez até pelo contrário é bom, né? É uma forma de dizer sem dizer nada, né? Mas eu acho que tende mais para a intensificação das emoções do que para o distanciamento. Mas há também algo daquela lição brechtiana tão conhecida, de você tornar estranho aquilo que vê na cena ou lê na página para refletir mais, para refletir criticamente sobre o que acontece. Por exemplo, o crime cometido pelo Zé, para falar já aqui no plano da adaptação, era inevitável, né? Esse sentimento de inevitabilidade, de que as ações que a gente vê no palco, na televisão, no cinema, são inevitáveis, é justamente o sentimento que o Brecht quer evitar. A música, às vezes, faz esse papel, critica a ação, comenta a ação criticando, né? Mas há momentos em que a música tem um outro sentido, uma outra tarefa, que é talvez a de dizer o que as palavras sem melodia já não saberiam dizer. Ou dizer outra coisa que as palavras não dizem, né? O texto também, ele trabalha com verso, mas com verso chamado verso branco, verso livre, né? Quer dizer, embora haja algumas rimas
internas e tal, haja uma estrutura poética formal, digamos assim, ou pelo menos clássica, né? Pelo menos, quer dizer, como é que também foi trabalhar esses versos, né? Quer dizer... Na verdade, Maurício, as rimas estão aí. O que acontece é que eu, às vezes, fiz uns esquemas de rima em que você quase não ouve a rima. Por exemplo, há uma cena 5, em que Zé e Maria vão à feira de diversões, à praça, né, onde há um circo. E há um charlatão de feira, né, esse personagem, é o nome do personagem lá no Voz, e foi mantido aqui. E esse charlatão dá ao público, pretende dar ao público a impressão de que ele amestrou um macaco e esse macaco é capaz de falar. Amestrou um cavalo e esse cavalo é capaz de falar. Nesse momento, por exemplo, você vai notar que são estrofes de 7 sílabas, mas estrofes de 5 versos, em que o primeiro, digamos, temos uma primeira estrofe, o primeiro verso, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto versos dessa estrofe rimarão com o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto da estrofe seguinte. Então, a rima, há momentos em que quase não se ouve, mas eu procurei usá-la, né? Então, dá a impressão, às vezes, de que é verso branco, mas digamos que são rimas ocultas quase, né? Para evitar o efeito muito óbvio, muito evidente da rima, eu frequentemente tirei dela, né? Tirei delas esse efeito mais comum e procurei trabalhar com esses esquemas em que elas não se evidenciam, né? Com relação a metro, também há oscilações, mas eu procurei ser regular, digamos, nos metros, né? Predomina o de 7 sílabas, que é o metro do cordel, aparece também na poesia culta, mas há também 5 sílabas, 9 sílabas, que é o da Canção de Maria, né? Que é a primeira canção que aparece na peça. Há o de 7 sílabas, de novo, na canção chamada A Profissão de Kátia. Zé já matou a sua namorada e vai para uma taberna e lá encontra a Kátia e cantam juntos essa canção sem nenhuma ambientação realista. Cantam porque cantam, né? Tão naturalmente como se falassem. Agora, o que eu percebi também, pelo menos na leitura do texto, algumas referências claras ao Paranoá, algumas canções populares e tal, pesca-se algumas referências mais próximas da cultura brasileira, podemos dizer assim. Mas toda a ambientação, me pareceu, ela manteve a ambientação, pelo menos formal germânica, me pareceu muito isso, ou pelo menos uma certa fidelidade ao texto original. Quer dizer, como é que também foi trabalhar esses dois elementos? Na verdade, eu não tive a ambição de ambientar a peça à maneira brasileira completamente, né? Então, eu tentei deixar uma coisa meio que indefinida ou ligada àquela atmosfera lá, aquele ambiente do século XIX, alemão. Não é uma Alemanha super desenvolvida, pelo contrário, é uma Alemanha de contrastes sociais enormes, pré-industrial, né? Não é nem a França da Revolução Francesa, nem a Inglaterra da Revolução Industrial, né? É uma Alemanha ainda muito rural e com classes rigidamente definidas, né? Isso só iria mudar ao longo do século XIX, sobretudo a partir da segunda metade. Então, você tem certas afinidades com situações brasileiras do século XX. Mas eu, de fato, não insisti muito nisso, eu não me dei essa tarefa. Eu me centrei muito na questão dos versos, né? de tornar aquilo dizível, aquelas falas dizíveis em verso, de maneira rítmica, né? Então, essa foi a tarefa que eu me dei, né? De fato, eu não busquei muito trazer a peça para o ambiente brasileiro, mas achei que algumas referências seria interessante dar, né? Então, por exemplo, há um momento em que o personagem diz que vai chorar um Paranoá, né? Então, o Paranoá é uma referência direta
a nossa circunstância, mas são quase que fortuitas. Eu concordo com você, houve uma fidelidade, né, ou pelo menos não houve a preocupação de tirar a peça da Alemanha dos anos de 1830 e trazê-la para o Brasil dos anos 90, dos anos 2000, dos anos 2010. É porque, quer dizer, a tentação pelo menos seria muito, porque aquele ambiente da Alemanha, ele seria mais ou menos, com suas devidas arestas aí, aquele ambiente que se viveu no final dos anos 50, início dos anos 60 no Brasil, aquela transposição do ambiente rural para um ambiente urbano, né? Sim, e havia já uma tradição no teatro brasileiro, com o Orfeu da Conceição, do Vinícius de Moraes, a Gota d'Água, do Chico Buarque, do Paulo Pontes, quer dizer, já havia uma certa tradição nesse tipo de releitura dos textos clássicos para o ambiente brasileiro. Mas mesmo assim você não se... Não me aventurei a fazer isso porque eu não escrevi diretamente em verso, né? No caso de Últimos, que é uma peça publicada em 2008, eu escrevi diretamente em verso. Por incrível que possa parecer, escrever diretamente em versos é mais simples do que trazer para o verso algo já previamente existente. Então, eu me dei muito essa tarefa de tentar dizer em verso aquelas falas e acrescentar algo a elas. Por exemplo, há falas muito lacônicas e obscuras, eu procurei tornar isso menos lacônico e menos obscuro, né? Então, de certo modo, houve um esclarecer de referências que o Bichner deixa inacabadas, né? Deixa abertas, até porque a peça Wojciech, o original que a gente adaptou aqui, não chegou a ser terminado, né? Ficou uma peça inconclusa. Das 3 peças do Bichner, que morreu aos 23 anos, essa é a peça que ele não chegou a terminar. Por isso, talvez, ela dê margem a tantas adaptações, né? De fato, Orfeu da Conceição é uma peça de 56, do Vinícius de Moraes, 55, 56, em que ele trabalha o mito grego do Orfeu. E em Gota d'Água, Chico Buarque e Paulo Pontes trabalham o mito grego da Medeia e ajudados aí, antecipados, né? Apoiados mesmo numa adaptação feita por Oduvaldo Viana Filho, de Medeia para a televisão, né? Ali houve uma outra espécie de preocupação, não é? O Paulo Pontes deu uma estrutura dramatúrgica que o Chico preencheu com seus versos e canções. No Zé, eu não tive essa intenção de trazer, como no caso do Orfeu, para o Morro Carioca, ou como no caso de Gota d'Água, para um subúrbio, onde há um conjunto habitacional já precário, já velho, né? Não foi isso. Eu deixei indefinida, né, a situação do Zé e marquei aqui ou ali com algumas indicações brasileiras. Eu acho que, por exemplo, de um ponto de vista social, aquele ambiente de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né, ou certos ambientes ainda contemporâneos, no interior da Bahia agora, por exemplo, você encontraria relações similares àquelas que vigoravam na Alemanha de 1836, quando Bichner começou a escrever a sua peça, que não chegou a terminar. As relações que o Zé tem com o capitão e com o médico são de sujeição extrema, né? Eles o humilham, né? O médico se utiliza do Zé para experiências pseudocientíficas, por exemplo, o obriga a comer ervilhas durante 15 dias para depois saber qual é o resultado. O resultado já se espera, né? O sujeito vai ficar esquálido ou, se não vier, a morrer de fome, né? Existem certas situações de exagero que geram humor. Esse humor está voltado contra, sobretudo, essas figuras de poder, né? O capitão, o médico. Então, seria interessante, só acrescentando alguma coisa aqui à resposta, seria interessante notar que a peça tem humor também, né? Já no original tinha, e na adaptação eu procurei manter esse humor ou acrescentar elementos de humor, né? Quer dizer, não é um drama expressionista soturno. Pelo menos não é isso completamente. É um drama que a gente procurou trazer para o Brasil contemporâneo, embora assim ambientá-lo de maneira muito estrita.
O texto teve algumas leituras dramáticas, mas ele não chegou a ser montado na sua plenitude ainda, né? Não, houve uma montagem que a gente pode chamar de montagem plena, que foi feita por um diretor paulista, Marco Antônio Rodrigues, em Coimbra, em Portugal, em 2005. Ali os personagens principais, Zé e Maria, eram feitos por profissionais e os demais personagens por formandos, de modo geral formandos, do curso de Teatro e Educação da Escola Superior de Educação de Coimbra. O Marco Antônio foi convidado para passar um semestre dando aulas lá e a montar um espetáculo ao final desse período, e ele escolheu a peça que ele já conhecia, então foi feito lá. Aqui houve leituras, houve uma leitura em Brasília, no ano em que saiu a primeira edição do Adriano e do Fernando Guimarães, que foi no Teatro da Caixa, né? Poderia ter evoluído para uma montagem completa, já estava perto disso. E houve outras, e aí sim, leituras apenas, como a que o André Amaro fez em 2004, o Túlio Guimarães fez na Dulcina, no âmbito da faculdade, né? Montagem mesmo, nós só tivemos essa em Portugal, em 2005. Né? Tá ótimo. Fernando, obrigado. Aliás, eu queria lembrar que eu vou lançar o livro em Portugal agora, no próximo dia 5 de março. Devo fazer participar lá da agenda da FENAC em Portugal, em Lisboa, para lançar essa segunda edição do Zé. Tá ótimo. Obrigado por sua participação aqui no Muito obrigado aí pelo espaço uma vez mais. Obrigado. O Brasil não conhece o Brasil. O verso de Aldir Blanc, cantado por Elis Regina na década de 1970, continua atual. As distâncias culturais permanecem e, por todos os cantos, acontecem eventos e atividades que são ignorados pelo resto do país. A constatação está no mais recente livro de Inácio de Loyola Brandão, O Mel de Ocara, lançado pela Global. Em crônicas onde se embaralham humor e lirismo, Loyola nos conta deste país meio clandestino e essencialmente criativo. Há 40 anos, Loyola percorre o Brasil e parte do mundo falando de literatura e processo criativo. Neste caminhar, passou a conhecer, como poucos, o real desenho das artes e da vida brasileiras. É um universo ansioso por conhecimento, o que ele nos revela. A crônica que dá título à reunião conta de uma senhora do Ceará que quis saber como se botam as letrinhas nos livros. Depois de ouvir o escritor, o presenteou com aquilo que ele considera seu maior cachê, uma garrafa de mel colhido por ela própria. É este mundo generoso e ávido por saber das coisas que Loyola nos mostra em textos belos e envolventes. A crônica, enfim, é isso, o espaço natural para todos os sentimentos do escritor. Quando o texto dispensa formalismo e excesso de densidade, aí está o caminho para uma crônica. Nilton Maciel, que está lançando pela Bestiário o livro Quintal dos Dias, é um cronista dessa diversidade. Seu texto transita pelas reminiscências mais profundas do Ceará e suas desventuras de escritor no país de poucos leitores. Neste trabalho, Nilton elege os textos que falam de sua formação, parte da pré-história do Ceará para chegar ao seu ofício de eleição. Mas não existem mágoas ou desilusões choramingadas nestas crônicas. O que interessa ao seu autor é o lado risível da vida, das primeiras obrigações religiosas, a passagem obrigatória pelo comunismo e o desejo irresistível de escrever sempre. Tudo serve de mote ao escritor que apenas nos conta boas histórias, um livro divertido, enfim, e que nos leva a acreditar na luta quase anônima que travam artistas por todos os lugares do país e que estão construindo um mundo novo. Bonitos e alegres textos de esperança, O Mel de Ocara, de Inácio de Loyola Brandão, e Quintal dos Dias, de Nilton Maciel. O Leituras de hoje fica por aqui. Você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.